Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Fernanda, que mora aqui na Guarda, e vai contar pra gente hoje o porquê Guarda dela. Tudo bem, Fernanda? Olá, Rê, tudo bem, pessoal? Então, Fernanda, primeiramente, quanto tempo você está morando aqui na Guarda e com quem você veio pra cá? Então, eu moro aqui, vai fazer 3 anos esse ano. Vim com meu. No primeiro momento era para vir meu pai e minha mãe, que também vieram, mas voltaram. Meu marido e meus 2 filhos. E aí você veio com todo mundo? Sim, nesse primeiro momento, em 2018, viemos todos. E hoje você mora com quem aqui? Hoje, atualmente, eu moro com meu marido, meu filho de 7 anos e a Maria Eduarda, que é a mais velha, que está em Covilhã estudando. Ah, ok. Então primeiramente você veio com o seu filho de 7 anos, Isso. que era menorzinho na época, e com a Sim, sua vem filha com quatro adolescente. anos o E sua Cadu. filha era adolescente. Certo. Entendi. E conta pra gente, como você veio parar aqui na Guarda, Fernanda? Então, senta que lá vem história. É, eu não vim parar na Guarda por acaso. Meu pai é português, o pessoal que já me conhece sabe. Meu pai é nascido em Pinhel, que fica acho que a uns 30 quilômetros aqui da Guarda. Linda, por sinal. Sim, eu conheci E recentemente, tem um castelo exatamente. maravilhoso. Lindo, adoro aquilo lá, mas assim, nesse primeiro momento, assim, a gente já tinha muita vontade de vir para cá, sendo que o meu pai estava esperando meu pai se reformar lá no Brasil, se aposentar, que a ideia ele queria vir para a terra onde ele nasceu e já tinha as irmãs aqui, enfim. E então a gente, pronto, o meu pai queria vir, esperamos ele se reformar e começamos a ideia de vir para cá. Mas aí vocês pensaram logo na Guarda ou pensaram em morar em O Pinhel? meu pai queria Pinhel, mas eu convenci ele. A guarda, por quê? Porque a guarda tinha maior, era um pouco maior para trabalho, para a gente Mais conseguir estrutura, trabalho, né? mais estrutura, hospital. E meu pai já tem idade, né, uma certa idade, então convenci ele e nesse primeiro momento ficou sendo a guarda. E eu comecei o meu projeto. Assim, o primeiro projeto era convencer meu marido, que depois é uma outra parte que eu vou explicar como é que foi, mas enfim, comecei a tratar da documentação, comecei a estudar, entrei em contato com as minhas tias aqui que moram na Guarda, me ajudaram muito. Meu primo, que estava nesse momento na Suíça, ele teve em 2017 no Brasil e ele foi assim um divisor de águas para convencer meu marido, e em 2017 já comecei a tratar de tudo. E no caso você já veio com a documentação, então, porque você é Certo. cidadã portuguesa. Certo, comecei a tirar minha cidadania no Brasil, fiz tudo sozinha. Comecei a pesquisar muito, gente. Eu estudava assim sozinha pela madrugada, porque ou eu juntava dinheiro para vir ou eu juntava dinheiro para pagar A cidadania. serviço e eu não tinha. Então A eu assessoria, né? optei, eu não optei por assessoria e fiz tudo sozinha. Comecei minha busca e eram noites adentro estudando. Fiz tudo sozinha, fiz minha cidadania, depois fiz da dos meus filhos, depois fiz o meu casamento aqui em Portugal. Fiz tudo como deve ser. E aí, quando foi 2017, meu primo teve lá, já estava com quase todos os documentos em andamento. Meu primo convenceu meu marido e aconteceu algumas coisas que anteciparam a nossa vinda. Então, Fernanda, então, assim que vocês chegaram aqui na Guarda, como é que foi isso? Vocês arrendaram apartamento quando chegaram aqui ou arrendaram ainda do Brasil? Como é que foi? Então, meu pai e Júnior vieram, meu marido vieram na frente em julho, no verão, porque, né, por conta de todo o processo dele, de adaptação, achei melhor ele vir no verão. E meu primo também deu essa ideia, por quê? Porque era onde tinha mais vagas de trabalho. E aí eles chegaram em julho de 2018 e ficaram na minha tia durante um mês para poder arrumar uma casa, pronto, que mexia e sabiam como funcionava o Frio da Guarda. E eles começaram a busca de imóvel. Aí minha tia, assim, a gente teve mais facilidade porque minha tia conhece muita gente, é nascida aqui, então tivemos essa ajuda e logo eles acharam esse apartamento que eu moro até hoje, que eu sou apaixonada por ele. Aqui em São Miguel. Certo, na estação.
Aqui que na eu estação. não abandono esse apartamento por nada. Então, desde o início, quando você veio com seus filhos, você já veio para esse apartamento? Direto, nunca saí daqui. Ok. Sim, eles arrendaram e começaram a arrumar, a mobiliar. Quando eu cheguei já estava tudo Tudo prontinho, prontinho. sim. Ah, isso Eu vi facilitou muito, né, muito, Fernanda? muito, gente. Isso é primordial, não chegar assim com criança, porque eu vi o meu Cadu tinha 4 aninhos e eu não cheguei sem nada, né? Eu tive muita ajuda das minhas tias, mas assim, vale muito vir um antes. Eu acho isso muito válido. Ou contratar uma Ou, assessoria, se puder. ou se né? não contratar, se contratar assessoria, tudo bem. Agora, se não contratar assessoria, eu acho muito válido vir um primeiro para arrumar tudo. Isso sem sombra de dúvida. E quando você chegou, seu marido já tinha conseguido trabalho? Então, outra história muito longa, mas eu vou tentar adiantar aqui. Então, Júnior, meu primo já tinha conseguido praticamente um trabalho para ele. E meu marido lá no Brasil era caminhonista e foi uma das coisas que eu falei, Júnior, o que você faz no Brasil, você faz em Portugal. E ele foi uma das coisas que eu consegui convencer ele. E ele pronto, ficou todo animado, meu primo conseguiu logo um trabalho para ele e ele lá tinha a categoria E. E aí já foi um dos problemas que a gente já se deparou. Eles não fizeram a troca da carta dele igual. Ou seja, já foi ali mudança de planos, não é? Ele veio para ser caminhonista e não conseguiu. É como se ele tivesse tido um rebaixamento da categoria dele? Certo, eles não validaram, porque isso vai de distrito. A guarda, eu acho que estava muito nova ainda com brasileiros, então eles não sabiam muita coisa. Eles não validaram. E quando a gente começou a ver na internet, outras pessoas que conseguiram validar, ele foi para o Porto. Mas quando ele foi para o Porto, já estava tudo no sistema e a menina do Porto falou, a senhora que atendeu ele falou, não posso dar mais continuidade porque o processo não começou aqui. As burocracias, né, Fernanda? Certo, e aí começaram, nem tudo são flores, começaram as burocracias. E ele ficou louco, não conseguiu esse trabalho, que já tinha contrato. Já tinha Tava contrato. tudo certo. Tudo, ele já tinha contrato. Ele já tinha data para começar no curso, porque o caminhonista aqui tem um curso para se fazer. Ele já tinha data, ele já tinha escrito o curso, tudo. E foi um choque. E aí o que aconteceu? Graças a Deus, tudo tem seu propósito. Ele também é mecânico, a pessoa tem uma profissão, conseguiu logo fácil. Ele, como é mecânico, ele conseguiu numa grande empresa aqui na Guarda. Aí ele começou a trabalhar como mecânico. Certo, ficou como mecânico 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio. Até a pandemia. Ah, sim. E aí depois ele trocou de trabalho onde ele está até hoje. E ele faz o que hoje? Ele hoje trabalha numa empresa que é a Del Point, muito, muito maravilhosa, que ele adora. E roda Portugal todo, é de design, de projetos de montagem de móveis, é bem legal. Ah, legal. E você hoje, Fernanda, fala um pouquinho do seu trabalho hoje? O que você faz hoje na Guarda? Então, hoje eu trabalho na Mel há 3 anos, vai fazer, né? Eu sou assistente de loja da Mel. Mas não foi fácil, não é? O começo a gente tem que persistir muito. Esse não foi seu primeiro emprego aqui? Não foi meu primeiro trabalho. Como eu digo, lá no Brasil eu também fazia já isso. Eu sempre trabalhei com venda a minha vida toda. E eu vim pra cá, também tive uma indicação dos meus tios, foram meus padrinhos, na verdade, né? E me indicaram para trabalhar num mercado aqui próximo da onde eu moro, na estação, só que não deu muito certo. Eu fiquei lá meio ano, mas para minha adaptação foi assim, claro que a gente tem que levar sempre uma coisa boa. Serviu de lição, aprendi muita coisa, porque assim, a gente um choque cultural muito grande e ali foi uma escola, mas eu sofri muito ali. Mas enfim, Deus é tão bom que tinha um propósito para minha vida e me colocou numa loja com pessoas maravilhosas para fazer o que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas. Então, assim, eu tô lá muito feliz. Ah, que bom. E eu tenho parceria com a Fernanda, gente. Sempre estou indicando clientes também, seguidores lá do Instagram que me perguntam o
querem, né, fazer adesão de internet, Sim, televisão. eu ajudo muito os brasileiros que chegam sem saber nada, porque isso é muito importante, sabe, Rê? As pessoas se sentem mais confortáveis, mais seguras quando falam comigo. Então eles se sentem mais confortáveis, Fê, Sim. porque eu acho, primeiro, a gente que vem para Portugal, a gente pensa, olha, a gente fala português, né, e vai ser muito tranquila a adaptação, porque é o mesmo idioma, mas principalmente nas primeiras semanas a gente sente uma diferença muito grande. Tudo diferente. Tudo é muito diferente. Tudo. E quando a gente encontra alguém, assim, né, um conterrâneo, né, pra gente ter pelo menos os primeiros contatos, isso deixa a gente realmente uma sensação de mais segurança. Nossa, quando eu atendo um brasileiro lá, ele faz até assim, ai, ainda bem, você é brasileira. Imagina. É um alívio. Sim. Mas é legal. Porque sim. parece um outro idioma mesmo. A gente na primeira semana a gente tem que fazer um esforço para entender. Sim. Porque são muitos vocabulário é muito diferente, né? É isso mesmo. E eu acho que os portugueses falam um pouco rápido demais também. Embora eles dizem que a gente que fala rápido. Não sei quem tá certo. Mas pra gente é um pouco difícil se adaptar nesse início. Mas é legal, é assim, eu gosto muito do que eu faço, eu tô aqui para ajudar todo mundo. É assim, eu fico muito feliz quando a pessoa sai de lá satisfeita, sabe? Eu gosto muito de ajudar, eu trabalho com isso a minha vida toda, né, gente? Eu vou fazer 44 anos e a minha vida profissional é voltada para venda, para atendimento ao público. Você gosta de lidar com pessoas, né? Gosto. Eu falo muito. É comunicativa. Eu falo muito, então. Sim. Mas, Fernanda, muito importante também você falar essa questão da dificuldade que você teve nesse primeiro trabalho, porque muita gente pensa que por ter cidadania portuguesa não vai ter problemas aqui. Além de eu ter cidadania, eu fui indicada, né? Eu fui indicada, como eles chamam aqui, de cunha, né? No Brasil é padrinho, não, até esqueci. Ah, nem sei, pistolão? Pistolão. Sim, Você eu teve fui pistolão. indicada mesmo, porque é muito difícil aqui na Guarda. Em Lisboa você já encontra trabalhar em supermercado brasileiro. Em Lisboa tem, no Porto tem, mas aqui na Guarda não contratam brasileiro. É muito difícil, eu acho que eu nunca vi. Nenhum operador de meio de supermercado aqui, por quê? Porque são poucas vagas e eles dão prioridade. Pra quem é daqui. Exatamente. Assim, eu fui de peito aberto, eu vim de peito aberto, eu entrei nesse trabalho para ajudar, para somar, e eu dava meu melhor. Assim, até porque eu sou filha de português, meu pai me ensinou trabalho desde 14 anos. Sério? Então eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito. Porque eu entrei na vida profissional de venda com 20 anos, 22 anos depois que eu tive a Maria Eduardo. Mas eu já trabalhava, meu pai é português, foi dono de cantina. Então meu pai me ensinou trabalho muito cedo. E aí o que aconteceu? Eu vim mesmo para trabalhar, para somar. Sem medo de trabalho, né? Sim, e a pessoa com qual eu comecei a trabalhar tinha uma outra visão do brasileiro, porque a Guarda ainda estava muito assim, com poucos brasileiros. E deu um boom de brasileiros aqui na Guarda, né? Sim, depois que eu cheguei nos últimos anos, agora tem muitos. Bastante. Sim. E para os seus filhos, Fê? Como é que foi a adaptação dos seus filhos na escola? Eles fizeram amizade com facilidade? Como é que foi? Foi maravilhoso. O Cadu veio com 4 aninhos, foi logo para o Jardim de Infância, era o único brasileiro. A educadora dele, a Lourdes, apaixonada por ela, ela até foi estudar os costumes dele. Sério? Foi para acompanhar ele. Ele teve assim um desenvolvimento muito grande, porque no Brasil não tem nada a ver. Ele teve um contato na escolinha que era meio período, era de 8 a meio-dia. Aqui era o dia inteiro. A gente nesse primeiro momento fica assim com peninha. Ai, tu vai deixar teu filho? O dia inteiro na escola. Gente, eles adoram. Ele fala assim, mamãe, eu quero ser o último. Você vai 6h30 me buscar. Ele quer ficar na TL. No ATL. Na TL. Ele é apaixonado. Ele leva amigos já desde o jardim de infância, porque eles vão crescendo. Agora ele está na escola primária, no 2º ano, e vão crescendo com esses amigos. Agora que tem mais um pouquinho de brasileiro, mas ele era o único. Agora tem o Caio, tem um outro mais velho, e tem a Duda, que também é na outra turma, mas são poucos. Na escola deles são só 4. Brasileiros. Brasileiros. E a Duda, como é que foi a adaptação da Eduardo? A Duda foi para Covilhã, né? Logo assim que ela chegou. Ela já chegou já na faculdade? Não, ela chegou, fez ainda umas matérias, porque no primeiro momento ela não passou, Rê. Ela não passou no exame, ela fez como português, ela fez como exame nacional, só que era muito difícil. Muito. Foi um baque para ela, porque ela sempre foi muito boa aluna no Brasil. Ela achou que ia chegar aqui e ia conseguir fácil. Não, isso é importante você falar, porque quem é cidadão português e se inscreve como português não pode entrar com a nota do Enem, por exemplo. Não.
Não, Tem que ela fazer tinha uma prova. boa nota do Enem, mas como eu queria dar entrada na bolsa, né? Porque Para ter direito à bolsa, Exato, teria que ser, claro. entrar como portuguesa. Sim, e aí ela se propôs a estudar para fazer o exame nacional como portuguesa. E o exame que ela escolheu era química industrial, muito difícil. E no primeiro momento ela não entrou. Aí para ela não ficar parada mais um ano, o que, que ela fez? Mãe, vou começar a fazer umas matérias no IPG. Aí ela fez umas matérias isoladas, fez química, matemática, biologia e fez que ia somar para ela pro exame. Fez algumas matérias, 6 meses de matérias. Que conta ponto pro Que exame. conta ponto. É assim que ela ia estudar para não ficar parada. E aí ela fez inglês técnico, pronto, fez algumas coisinhas e logo depois tive que contratar um professor de Portugal, de matemática, um explicador de matemática e um explicador do Brasil, para ela poder, porque é muito diferente. Ela sentiu muita diferença. Sim. E aí depois ela entrou pra UB. Sim, aí ela entrou com a maior nota para UB. Olha, tá vendo? Ela foi a maior nota do curso dela. Olha que legal. Nós conseguimos bolsas e nesse momento ela já está no 2º ano de Química Industrial na UB. Nesse momento ela ia vir esse fim de semana, só que não veio. E aí ela mora na Covilhã, que fica o quê? 40 minutos daqui, né? Sim, hoje eu já fui lá levar umas compras para ela. É super pertinho. É Mas aí lado. ela fica lá durante a semana e vem no final de semana. Sim. Aí ela divide apartamento com a amiga. Sim, divide apartamento com mais 2 meninas portuguesas que são amigas dela. Ela fez muita amizade, porque lá na UB, assim, é um pouco... Por ser uma cidade universitária, né? Eu acho mais aberta. Eles lá não tem muito... Não são muito fechados. E aí, aqui, porque você sabe que a amizade, assim... Não sei, eu tenho amigos portugueses também, mas é a minoria. Minoria, a maioria é brasileiro mesmo. A maioria é brasileira. E se você tivesse que dizer assim, qual foi o maior desafio de se mudar do Brasil para Portugal, Fernanda? O que você diria que fosse o maior desafio? Então, vamos ao maior desafio. Meu maior desafio foi convencer meu marido. Ele não gostou, vocês eram do Rio, né? Imagina, gente, a gente nascida e criada no Rio de Janeiro, Zona Norte. Meu marido era muito carioca, muito pagodeiro, assim, não gostava, a roupa dele era bermuda e chinelo. Imagina uma pessoa assim, em cada esquina um pagode, em cada boteco, o churrasquinho da esquina. Isso foi muito difícil, porque eu mostrava os vídeos para ele e ele já via que era uma diferença cultural enorme. Mas assim, fui tentando convencer ele e, como eu disse, ele era caminhonista lá no Brasil e ele sofreu os assaltos. E aí foi a parte mais difícil, por quê? Porque ele teve desses assaltos que ele quase morreu. Levaram ele para a favela e bloquearam o caminhão. Foi horrível. E um trauma, né? Foi um trauma muito grande. E ele falou, agora nós vamos. Foi quando ele decidiu, depois desse trauma, foram 3 assaltos, mas o pior foi do último, que foi logo próximo, que eu já estava com os documentos prontos, né? E aí ele falou, Nanda, agora vamos mesmo, porque Deus me deu essa chance. Sim. E aí então eu consegui... Foi a falta de segurança, assim, né? Foi pela questão da segurança. Primeiro foi a segurança, Rê, porque assim, eu tinha minha família lá, não é? A gente mal ou bem vai vivendo. Só que a violência, eu já perdi as contas de quantos assaltos eu sofri. O meu caso foi assim, sem sombra de dúvida e segurança. Eu sofri uns 13 ou 14 assaltos, arma na cabeça, já perdi muitos carros. Enfim, muita... Você ia para casa com medo todo dia. A gente era refém. Eu falo para meus clientes quando perguntam na loja, você é do Rio, o que você veio fazer aqui? Eu falo que eu sou do Rio, sou refém de uma guerra. Eu vim fugida de uma guerra, infelizmente, porque eu vivi a guerra. Sim. É muito ainda triste. Mais pensando nos seus filhos, você não queria que seus filhos fossem criados lá. Nunca. Eu estava desesperada, eu tinha que tirar meus filhos dali. Imagina eu ali no meio daquela guerra, da gente chegar e ser assaltada a qualquer momento. Não, com certeza. Eu acho que já é difícil para quem tem filho, então. Acho que... Esse foi o meu maior desafio. Primeiro foi convencer o Júnior. E aí, depois que o meu primo teve lá, que ele sofreu isso tudo, aí ele quis vir. Aí a gente veio com o peito aberto e, por incrível que pareça,
Ele que me deu força, porque nesse primeiro momento ele foi para o emprego que ele não imaginava que ia voltar para mecânica, que ele já tinha feito há muitos anos atrás, que foi a profissão que o pai dele que ensinou, e ele não praticava há muitos anos, ele teve que fazer uma reciclagem. Tem que voltar a fazer Tem isso, que né? voltar a fazer isso, mas ele gostou, assim, foi um primeiro momento, e ele que me dava força. Eu falo até hoje, gente, eu tinha dia, a gente quando pega o frio, eu cheguei em setembro. Quando chegou dezembro, meus pais foram embora porque minha mãe também não se adaptou, enfim, foi uma E série. você veio em que época do ano? Eles chegaram em julho, no auge do verão. Eu cheguei em setembro, já era. Quase outono, né? Sim, quase entrando no outono, mas ainda peguei um sol. Quando começou o inverno, era de doer. Você sentiu o choque, né? Vindo do Rio. Eu senti um choque. Muito E aí, frio da barra. além dos problemas que eu passei no meu primeiro trabalho, foi horrível. E quem me deu força foi ele. Pra continuar perseverando, né? Eu Valia a eu pena. não imaginei, ele trabalhava na neve. Nesse ano que teve neve. E ele trabalhava com as ferramentas congeladas. Ele na neve e ele me dando força. Olha que legal, tá vendo? Sim, sim, foi uma surpresa. Mas Que ele eu acho que ele deve hoje. ter se admirado com a segurança que a guarda traz. Né? Eu vivo no paraíso. Eu digo para as pessoas que eu vim da guerra pro paraíso. Eu vivo no paraíso. E você pensa em sair da guarda, Fernanda? Nem Se mudar pensar. morar em outra cidade, outro Nem país? pensar, Não? nem pensar. Aqui eu tenho todo o meu apoio, meu aconchego, as minhas tias que me ajudam muito. Agora minha irmã está aqui, também veio, chegou esse ano. Não penso em sair da guarda. Porque assim, quando eu sinto vontade de falta do Rio de Janeiro, como eu já falei até uma vez, eu vou para Lisboa. Meu primo mora em Lisboa, Lisboa é o Rio de Janeiro. Eu vou para Lisboa ouvir meus samba, eu vou para Lisboa. Pra sentir um calorzinho? Sim, mas não moraria em Lisboa. E já se adaptou ao frio da guarda? Já melhorei. Olha, imagina, eu em janeiro, fevereiro eu nunca estaria assim. Eu andava com 3, 4 blusas. Cachecol, luva. Cachecol, luva, gorro. Agora eu já me adaptei. Sim. E Fernanda, que dica, conselho você daria para alguém que está planejando vir morar aqui na Guarda? Então, gente, primeiramente, um brasileiro vir para a Guarda tem que ter, assim, uma boa cabeça. Isso é primeiro lugar. Como eu disse, tem que ter um propósito. Eu falo sempre assim, é um propósito. Eu tô aqui, consegui ficar e persistir porque eu tinha o meu propósito de criar meus filhos aqui e de sair da guerra que eu vivia lá. Então, eu acho que primeiramente é isso. Depois, um planejamento financeiro, que isso também é fundamental. E documento, né, gente? Eu não aconselho. A Guarda, então, que é uma cidade, não é como Lisboa e Porto. Agora mesmo aconteceu, vou dar o exemplo, aconteceu um processo seletivo na empresa que eu trabalho, na Mel, e entrou quem tem documento. Quem não tem documento não entrou, infelizmente. Eles precisam do documento. Você pode ter a manifestação, você pode ter o agendamento do CEF, mas algumas empresas Priorizam. Precisa ter. Então, é assim, na Guarda, eu não aconselho. Eu costumo não aconselhar imigrar como turista em lugar nenhum de Portugal, Sim. porque sempre vai ser mais difícil para o turista. Mas, especialmente aqui na Guarda, eu também Sim, percebo que a dificuldade é ainda maior. E um exemplo que eu te dou, o Júnior, quando veio em 2018, ele veio primeiro. E ainda não tinha a carteira dele, porque eu vim depois que a gente foi no CEF. E o CEF nem precisava de agendamento. Eu chegava lá por ordem de chegada e fiz o documento dele na hora. Se foi, era ótimo. Só que como ele chegou 3 meses antes, ele já tinha esse trabalho porque meu primo arrumou. Porque ele andou por aí, nem café aceitava ele. É mesmo. Ele procurou trabalho em café, restauração, tinha que ter. Não, e eu tive recentemente, tem um amigo que trabalha com obra, você conhece também esse amigo? E eu indiquei uma pessoa para que ele colocasse para trabalhar em obra com ele. E a empresa dele não aceita esse documento. Sim, porque acho Nem que pra essas trabalhar com empresas de obra. obra, eles trazem as pessoas legalizadas. Sim, porque eu digo nem para trabalhar com obra, porque eu sei que é um campo que emprega muito aqui, né? A construção civil. Mas mesmo assim é o que você falou, as empresas preferem às vezes trazer o funcionário de outros países já legalizado do que contratar uma pessoa sem documentação. Então realmente essa dica é muito válida. Fernanda, agora, só pra gente Acho que eu já falei tudo, né? Acho que sim, tem mais alguma Falo dica? muito. Não, eu acho que é isso. Cabeça Boa, planejamento. E vir certinho. Isso mesmo. Isso aí, ótimas E dicas. persistir. Persistir.
Tem que persistir. Bom, agora, Fernanda, eu preparei aqui uma brincadeira, tá? Brincadeira não, uma coisinha, um bate-bola, só pra descontrair um pouquinho, tá? Sim. Então eu vou fazer o seguinte, você tem que pensar rápido. Eu vou falar isso ou isso e você escolhe uma opção. Vai ser fácil. Isso ou isso e você diz o que você prefere, tá? Sim. Centro da Guarda ou São Miguel? São Miguel. Parque ou shopping? Difícil. Shopping. Shopping. Serra ou praia? Praia. Ih, na Guarda não tem praia. Tem praia fluvial, né? Praia. Praia, sempre praia. Morro de saudade. Agora é essa, Fernanda. Cerveja ou vinho? Agora vinho. Agora você prefere vinho? Eu cheguei aqui e não bebia vinho. Agora eu prefiro vinho. Agora o Júlio prefere cerveja. Sim, o Sempre. Júnior sempre cerveja. Sempre prefere cerveja. Frio ou calor? Calor. Sempre Olha, ela não quer calor. sair da Guarda, hein, gente? Não, eu não saio da guarda, mas Mas a ela gente prefere tem. calor. Mas é óbvio, tudo tem uma balança, não é? Mas Nem então tudo- sua época preferida aqui na Guarda com certeza é julho e agosto. Tudo. Em maio já começa a ser feliz. Muito bom. Essa é óbvio. Samba ou fado? Samba. Não tem jeito, é mais brasileiro do que portuguesa mesmo. Não tem Sim, jeito. mas eu gosto do fado, é bonito. É bonito, né? Eu também Sim. gosto. Mas também não dá, né? Pra gente que é brasileiro, comparar Brasil. Não, é o samba. samba. Não tá no sangue. Não tem jeito. Sim, Brasil ou Portugal? os dois. Os dois. Aí fica difícil, né, Fernanda? É o coração luso brasileiro. Luso brasileiro. Filha de pai português, mãe brasileira, você fica realmente dividida. Muito, muito, muito. Fernanda, mel ou Vodafone? Mel. Isso aí, Fernanda. Sempre mel. A Vodafone usa a fibra da mel. Olha! Fica a dica. Fica a dica. Então, gente, olha, sempre mel, tá bom? Fernanda, queria te agradecer por ter participado. Imagina. Tá? Foi um prazer te receber aqui no canal do YouTube Porto Guarda, nesse quadro novo, né? Eu que agradeço. de falar Adorei um pouquinho. falar um pouquinho da minha experiência. E você quer mandar um beijo pra alguém? Aproveitar e falar aí do seu trabalho também um pouquinho, se quiser. Aproveita. Ai, gente, quero mandar um beijo pra minha família toda de Portugal, pra minha família toda do Brasil, que eu tenho muita família aqui, tá? Tem um tio que ainda nem fui ver, mas ainda vou. Não mora aqui em Pinhel. Não. Para os meus clientes, para os brasileiros que estão chegando. Quero dizer que eu tô sempre lá na loja para ajudar, no único shopping que tem na Guarda, no Que é o Shopping Lavi. Lavi. Quando precisarem de alguma coisa, podem me procurar lá, que eu tô sempre lá pronta para ajudar. É isso. Isso aí, Fernanda. Obrigada. Nada. Obrigada, gente, por assistir mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Ficou bom? Ficou. E a gente congelando.